de estar aqui nesta noite, Senhor, ao qual estamos aqui, Senhor, para participar, Senhor, da conferência bíblica, ao qual o tema é os desafios teológicos do século XXI, Senhor. Neste momento ao qual estaremos aqui, Senhor, toma a direção, a Deus, dessa reunião, desta conferência, que o Senhor venha, Pai, vitalizar a faculdade mental dos teus servos, ao qual estarão aqui, Senhor, cumprindo o dever, ó Deus, ensinando, tratando assuntos inerentes à tua palavra, Senhor. Toma a direção nesta noite, abençoa, Senhor, teus filhos, que adentraram nessas portas, aqueles que vinham, Deus, com desejo de aprender a tua palavra. Toma a direção nesta noite, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Convido os irmãos para cuidar das nossas vidas. Vamos ler logo o texto, né? Leitura introdutória, devido ao tempo. Aí eu pedi a irmã Jaqueline para louvar domingo, mas vamos ser bem adiantar para assim os irmãos dar prosseguimento. Glória a Deus. Convido os irmãos para que abram as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo. Glória a Deus. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Amém? A seguir, estaremos lendo apenas 2 versículos da palavra de Deus, que diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14 e 15. Glória a Deus. Ao qual o título diz: há conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e a pureza cristã. Vamos ler apenas 2 textos bíblicos aqui, amém? Glória a Deus. Todos acharam, amém? Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenhas contenda de palavras que para nada aproveitam os que são para a perversão dos ouvidos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Glória a Deus. Neste momento, queridos, eu quero já passar para o nosso irmão pastor Charles, a qual será o mediador dessa conferência bíblica. E mesmo estará orando também, pedindo a direção de Deus mais uma vez, né? E abençoar nossas vidas, que possamos sair daqui nesta noite, né? Alimentado pela palavra de Deus, com a mente mais aberta, com aprendizado, né? E esse assunto, pelo que vejo, é muito importante, que fala sobre a conferência bíblica, os desafios teológicos do século XXI. Amém? Graças a Deus. São os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém? Vamos ver aqui ouvir essa palavra poderosa. Levanta a sua mão para exaltar o nome do Senhor. Graças a Deus. Queridos, nessa noite nós estaremos orando para um dia especial, a primeira conferência teológica em Porto de Santana. Que Deus possa nos ensinar cada vez mais a palavra de Deus. E estamos aqui nessa noite para aprender, para estudar, com os teólogos, cristãos, professores de teologia. Nessa noite estaremos orando, logo após estaremos convidando os palestrantes para estar compondo aqui a mesa em nome de Jesus. Bendito Deus, obrigado, Senhor, por a abertura desse trabalho, Deus. Que o Senhor possa abençoar de uma forma especial a nossa alma, a nosso coração, e todos aqueles que estão aqui, ó Deus. Que o Senhor possa nos dar graça, sabedoria em nossa alma, em nosso entendimento, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão a caminho, ó Deus, que o Senhor possa abençoar, trazê-los com segurança, e, Pai, a direção do seu trabalho, as nossas vidas. E muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem a realizar em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, queria estar convidando aqui nesse momento, na abertura desse trabalho, dessa noite, desse evento, nossa primeira conferência, serão abordados
3 temas importantes para o nosso dia a dia cristão, que nós vamos falar hoje sobre liberalismo teológico, secularismo religioso e sincretismo religioso. Então os irmãos vão poder daqui a pouquinho estar perguntando aos professores também, participar da palestra, do ensino, vão ficar bastante à vontade. Amém? Eu gostaria de estar convidando nesse momento o nosso querido evangelista, doutor Alex Belmonte, para estar ocupando aqui a mesa nesse momento. Evangelista e doutor Alex Belmonte. Eu gostaria de estar convidando também o nosso professor de teologia, Davi Messiati, para estar também aqui ocupando a mesa conosco. O professor também de teologia, Rony Ricardo, também vai estar ocupando aqui a mesa conosco. E para nós, irmãos, é uma honra termos aqui conosco Dr. Alex Belmonte, nosso amigo, professor, tem feito aí a obra de Deus em vários lugares, ensinando a palavra de Deus. Davi meu professor de teologia aqui na Faculdade Unida de Vitória, esse homem de Deus. E o Rony, quem não conhece o Rony, né, irmãos? É o nosso professor aqui de Ponte Santana, que tem feito aí a obra de Deus. A igreja pode se assentar, pode ficar à vontade. Nós vamos nesse momento abrir a palestra com liberalismo teológico, com o professor Rony, que estará nesse momento trazendo a palestra. Será sequência. Após o Rony, o professor Davi também vai estar com a palestra, depois o Alex. Agora após estaremos fazendo algumas perguntas aos professores. Você que trouxe papel, caneta, pode perguntar e mandar aqui para frente. Ou então você vai ter a liberdade de expor também aí o microfone, vai dar um bombeiro aí com o microfone na mão, para você perguntar o assunto que será lecionado aqui nas palestras. Rodrigo. Graças a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, eu confesso para a igreja nessa noite que eu combinei com o Richard, deixa eu falar primeiro, porque falar depois de Alex Belmonte, Davi Messiati, só Deus não tem misericórdia, não tem. Então eu pedi para falar primeiro. Muito bem, eu queria tomar por base 2 textos na palavra de Deus, na carta que Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo. Uma palavra que me chamou muito a atenção e é muito pertinente ao assunto que nós vamos falar aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, aliás, são 3 versículos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19, e depois, capítulo 3, versículo 16. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo 1, 18 e 19. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé, ou naufragaram na fé. E agora capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Graças a Deus por esses textos. Eu queria fazer aqui, irmãos, queria chamar a atenção da igreja para algumas expressões que se encontram nos textos bíblicos que nós lemos. No versículo 19, quando Paulo diz assim, conservando a fé. E depois no versículo 16, no capítulo 3, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Depois os irmãos vão entender por que eu escolhi esses textos, por que eu tomei esses textos por base do assunto que eu vou abordar aqui, que é um assunto atual, interessante. Nós vamos falar sobre teologia liberal. Eu quero começar aqui definindo o que é a teologia liberal,
e já reconhecendo aqui que, sem dúvida alguma, irmãos obreiros, todos aqui presentes nessa noite, nós temos sim alguma coisa a aprender com a teologia liberal. Mas a teologia liberal, ela possui alguns problemas, ela tem alguns problemas que nós precisamos considerar. E é tão sério isso, e é tão grave isso, e isso é tão presente hoje nos seminários teológicos e em muitas igrejas, em muitas denominações evangélicas, que alguns teólogos chegam a dizer que a teologia liberal ela é uma outra religião, diferente do cristianismo. O pastor e doutor reverendo Augusto Nicodemos, eu até dizia para o Alex ali que eu citaria, eu gosto muito do trabalho dele, ele chega a fazer uma comparação um pouco pesada. Ele diz que a teologia liberal, os teólogos liberais muitas vezes, eles são como parasitas, é um pouco pesado, né, a comparação, mas ele fala que vocês vão entender por quê. Porque você não conhece nenhum seminário de expressão, nenhuma instituição de ensino que tenha sido fundada por teólogos liberais. Mas eles entram nessas instituições, disseminam o seu ensino, e é fato histórico que onde a teologia liberal se aloja, ocorre um esvaziamento de igrejas, e muitas vezes também ocorre a perda da fé. Vocês vão entender o porquê disso, porque nós vamos definir o que é a teologia liberal. Ela começou já há muito tempo, num período entre o século XVII e XVIII, quando teve destaque ali o iluminismo, que foi um período da história humana em que se enfatizava muito a razão, o valor extremado da razão. E a teologia liberal, ela possui algumas características relacionadas a isso, ela dá uma ênfase exagerada ao racionalismo, à razão. E é claro, irmãos, que como servos de Deus, como crentes em Jesus, nós não abrimos mão da razão, nós não prescindimos da razão. Inclusive um teólogo muito conhecido, ele chega a dizer que crer também é pensar. Então muitas vezes nós somos rotulados como pessoas retrógradas, pessoas atrasadas, mas não. A nossa fé, ela não está dissociada da razão, ela não está dissociada da razão, mas o problema da teologia liberal que nós vemos é que ela muitas vezes enfatiza exageradamente a razão, colocando ela acima da fé. E eu costumo dizer que a nossa razão, como disse um grande teólogo das Assembleias de Deus, ele diz o seguinte: a nossa razão tem que estar atrelada à carruagem da fé. Por quê? Por causa disso que nós temos aqui. Porque, sem dúvida alguma, a piedade é um mistério. Sem dúvida alguma, quando você coloca a razão acima da fé, quando você se apoia na sua própria razão e prescinde da fé, você corre o risco de naufragar na fé, como Paulo fala aqui. Uma característica marcante da teologia liberal é que muitas vezes ela vai enfatizar excessivamente a filosofia. Ela enfatiza excessivamente a filosofia e prescinde de verdades fundamentais das Escrituras. Essa é uma marca que eu diria que é muito saliente nos teólogos liberais. Baseando-se muito no racionalismo, eles acabam muitas vezes prescindindo de doutrinas fundamentais da Bíblia. Essa é uma outra marca que caracteriza a teologia liberal. Eles acabam muitas vezes por negar, e existe até hoje um seminário chamado Seminário de Jesus, que inclusive há representantes aqui no Brasil. Esse seminário ele chega ao extremo de dizer que ele acaba sendo liderado por teólogos liberais também, ele tem a colaboração de teólogos liberais. Veja só, irmãos, que extremo. Eles chegam ao absurdo de dizer que o Jesus revelado nos 4 livros do Evangelho, de fato, nunca existiu. Eles chegam a esse extremo. Muitas vezes a teologia liberal ela vai negar pontos fundamentais das Sagradas Escrituras, como, por exemplo, a inspiração divina da Palavra de Deus. Quando a gente volta um pouco no tempo, no século XX, nós temos um teólogo de grande expressão que foi Karl Barth, e ele combateu o liberalismo teológico, mas a gente precisa ter uma reserva com ele também, porque embora ele tenha combatido o liberalismo teológico, ele também em alguns momentos acabou comungando com algumas ideias do liberalismo teológico. Por exemplo, ele dizia que a Bíblia ela é a palavra de Deus à medida que você tem uma experiência com Deus. Mas a história da igreja, a reforma protestante, ela vai enfatizar que a despeito da nossa experiência com Deus, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Ela continua sendo a infalível palavra de Deus. Ela é o manual que nos leva a conhecer a Deus profundamente. Então a teologia liberal, ela prescinde a questão da inerrância das Sagradas Escrituras. Afinal de contas, a Bíblia possui erros
Então alguns vão querer separar, não é, a inspiração divina das Escrituras, quando Jesus na verdade não fez isso, ele une as duas coisas, Escritura e Palavra de Deus. Ou seja, a Escritura ela é toda divinamente inspirada, como Paulo fala quando ele escreve a 2 Timóteo. Então nesta noite, irmãos, nós estamos aqui iniciando essa palavra, falando sobre a questão da teologia liberal, porque isso está muito presente hoje na mídia, está presente hoje em pregações, está presente hoje nos seminários. É por isso que muitas vezes você ouve algumas irmãs no ciclo de oração, até mesmo líderes de igrejas, pastores, irmão Maurício, ele vai dizer o seguinte para os jovens: olha, não vai para o cemitério não, quer dizer, para o seminário não, porque você vai chegar lá, sua fé vai morrer. Existe essa ideia. Por quê? Por causa dessa marca negativa da teologia liberal. Mas é importante ressaltar que há teologia e teologias. É importante ressaltar que a verdadeira teologia, ela tem por base os principais fundamentos bíblicos, os fundamentos da palavra de Deus, doutrinas fundamentais. Então é importante sim fazer teologia, é importante sim estudar teologia, é importante sim ir para o seminário. E é claro, um erro que os fundamentalistas cometem em relação à teologia liberal muitas vezes, um erro que nós, embora esse termo fundamentalista ele acaba sendo pejorativo, mas um termo que nós muitas vezes somos conservadores, cometemos é não dialogar com esses teólogos. Essa também não é a proposta. Nós precisamos dialogar com eles, mas não abrir mão de verdades que marcaram a trajetória da nossa igreja, da nossa denominação. Portanto, nesta noite eu quero terminar a minha palavra aqui dizendo que Deus nos trouxe para reafirmar verdades bíblicas. A Bíblia é a palavra de Deus, bendito seja Deus. Jesus nasceu de uma virgem, viveu, operou milagres, realizou sinais e maravilhas, foi crucificado, morreu, ele ressuscitou e está vivo para todo sempre, bendito seja Deus. Essa é a base do cristianismo genuíno, ortodoxo, verdadeiro. Se com a teologia liberal nós quisermos tirar a ideia da ressurreição de Jesus, o cristianismo ele haverá de ruir como religião. Nós estamos aqui porque cremos que Jesus ressuscitou. Então que nesta noite vocês possam refletir nesta palavra, outras contribuições serão dadas, que você possa guardar isso no seu coração e comparar, ser crítico em relação àquilo que chega a nós hoje. Amém? Deus abençoe a toda a igreja em nome de Jesus. Graças a Deus. Daqui a pouquinho os irmãos vão estar fazendo perguntas para o meio, acerca do liberalismo teológico. Vamos ouvir o professor Davi falando sobre secularismo nesse momento. Essa é uma igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Alegria de poder estar aqui por primeira vez, juntamente com a igreja do Senhor, aqui nessa localidade, e nesse momento para falar de um assunto muito atual, mas que não é, digamos assim, uma novidade. De alguma maneira, o sábio Salomão havia afirmado que não há nada novo mais debaixo do céu. E de alguma maneira as coisas vão que se requentando, se repetindo. E muitas pessoas hoje continuam caindo em heresias que já foram condenadas há muito tempo, mas por falta de conhecimento da história, por falta de conhecer as escrituras sagradas, a gente continua tropeçando em erros tão antigos que, por ser tão forte hoje, parece que é novidade. Como prova disso, nós podemos ler em Romanos, capítulo 1, quando, se tomarmos Paulo como autor de Romanos, ele estaria dizendo então à igreja que estava em Roma e aos demais cristãos, pelo Espírito Santo, também para nós, aqui reunidos hoje, ele já tinha uma palavra acerca de todo esse movimento que já 2000 anos atrás estava abatendo sobre a igreja. Romanos capítulo 1, versículo 18, eu vou ler até o versículo de número 21. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens
que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O tema que pediram para compartilhar nessa noite é o tema do secularismo religioso. O quanto estamos nos tornando seculares. A palavra secular vem do latim século, né? Daí vem a própria palavra século, época, o momento que estamos vivendo. Quando falamos em secularismo religioso, o que está implícito é o quanto as pessoas estão abandonando a religião para converter-se ao mundo, ao seu momento, à sua época. O quanto as pessoas estão esquecendo-se do elemento religioso para construir a sua própria religião. Quantas pessoas não ouviram a seguinte frase: religião não se discute. Não discute religião, cada um tem a sua. Já ouviram isso? Isso é um prato feito no secularismo. Quem disse que religião não se discute? Quem disse que religião não está no mundo? Quem disse que religião não é assunto da coletividade? Quando nós caímos nesse engodo e acreditamos que religião não se discute, e que religião é coisa de fórum íntimo, é coisa do indivíduo, ela não tem força nenhuma na sociedade. Se a religião é algo que eu privatizo, que eu coloco dentro de mim, não serve para nada. Ela não pode mudar situação nenhuma, ela não pode oferecer nada às pessoas, porque ela passa a ser subjetiva. Cada um tem a sua, cada um cria a religião que lhe interessa. Cada um vai obedecer os padrões que ele pode. E se de tudo ele não encontrar uma igreja que tem os padrões que ele gosta, ele funda a igreja dele. Isso não acontece aqui no nosso estado, né? Realmente não acontece aqui. Você der uma voltinha pela rua, você vai encontrar trocentas igrejas numa mesma rua. Tem um bairro aqui na Serra que tem 61 igrejas em apenas um bairro. Irmãos, isso é uma vergonha para a igreja de Deus. Eu não escutei vocês, ficaram muito agora com o olho regalado, mas tudo bem. Isso é fruto do secularismo, quando cada pessoa sai criando uma igreja para o seu próprio padrão. Está dito, pegaram a verdade de Deus e transformaram em injustiça. Pegaram algo sagrado, algo lindo, algo bonito, que é a comunidade dos santos, a igreja de Deus, e converteram em patrimônio próprio, e converteram em forma de empoderamento, para ter poder, para concentrar poder, para ser reconhecido. Converteram a glória de Deus, a verdade de Deus em injustiça. E diz o apóstolo Paulo: são indesculpáveis diante de Deus. E ele vai dizer: essa sabedoria é uma sabedoria insensata, é fruto de um coração insensato. Você pode dizer: mas então isso acontece só com os grandes, isso acontece só a título. Não, acontece com todos nós. Quer um exemplo mais próximo da gente? Casamento. Casamento é algo religioso. Casamento fala de duas pessoas ou de duas famílias que se unem e com a bênção de Deus recebem o milagre de serem um. Duas pessoas se unem e passam a ser uma só carne. Isso é um milagre. O cartório não pode produzir isso. Nenhuma festa de casamento pode produzir esse milagre. Isso é coisa de Deus. Matrimônio é uma instituição sagrada, é um ato religioso. E as pessoas conseguiram converter o matrimônio hoje num evento social. Nem fazem mais na igreja, não precisa sequer mais da bênção. Às vezes vão ao cartório e muitas vezes nem ao cartório vão, simplesmente se juntam aí duas pessoas e vão, alugam uma casa, constroem-se uma casa e vão morar juntos. Isso é secularismo. As pessoas não têm mais Deus em conta, vivem como se Deus não existisse.
Transformaram todas as verdades de Deus em injustiça. Conseguiram converter o sexo, conseguiram converter o matrimônio em algo impuro, em algo pervertido. O que é a pornografia, que movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro, senão a perversão da sexualidade que Deus entregou para o matrimônio, que Deus entregou para as famílias. Vivemos um secularismo que está enraizado nas nossas famílias. O casamento hoje, irmão, tornou-se uma coisa tão absurda que as únicas pessoas que querem casar nesse país são os gays. Eu estou mentindo? Pessoas de bem mais não querem mais casar, irmão. As únicas pessoas que querem casar são os homossexuais, que, se você for analisar, eram as pessoas mais progressistas, seriam as pessoas que não deveriam se meter com essa coisa careta que se dizem que é o casamento, mas parece que é justamente para colocar de ponta cabeça o negócio. É que o único grupo que está brigando para chegar dentro da igreja e ter a bênção da religião são os homossexuais. Os homossexuais, outras pessoas sequer se importam com isso. Vivem como se Deus não existisse. Mas não só o casamento, também o batismo. Ninguém mais se importa em batismo nas águas. Como é que estão as classes de discipulado hoje? Qual o número de pessoas que estão fazendo discipulado para depois batizar nas águas? Pouquíssimas pessoas querem passar pelas águas batismais. Isso não tem importância, o negócio é com Deus, é o coração, e a gente foi privatizando Deus. Fomos criando um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Criamos um Deus, projetamos um Deus que nos interessa. E quando esse Deus começa a fazer alguma exigência ética ou moral para a nossa vida, a gente dá um jeitinho de apagá-lo, dá um jeitinho de colocá-lo dentro do bolso. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Ao seu tempo, Deus se manifestará com poder e glória e mostrará aonde está a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que nós possamos permanecer firmes diante do Senhor e assumir a nossa vocação profética como servos de Deus, chamados por Deus. Que nós não venhamos confundir a verdade de Deus que está imposta. Temos a Bíblia Sagrada, nos revela o rosto de Deus, nos revela quem é Deus. Então, com humildade, vamos colocar diante do Senhor, sem muitas invenções, sem muitas novidades, sem correr atrás de muitas coisas, sem querer inventar nada, sem buscar muitas formas. Vamos trazer Deus de volta para a nossa vida. Vamos convocar Deus para almoçar conosco. Vamos chamar Deus para ser companhia na nossa noite. Vamos chamar Deus para tomar o café da manhã conosco. Vamos convidar o Senhor para fazer parte da nossa vida, para fazer parte do seu emprego, para fazer parte dos seus estudos. É certo que a sociedade que nos precedeu, sociedade medieval, a modernidade e outros, chegaram a um ponto, sobretudo um pouco antes da modernidade que foi dito aqui nessa noite, chegou-se um momento onde as pessoas sacralizavam tudo era religioso. E algumas pessoas ainda hoje, dentro das nossas igrejas, vivem nesse mundo encantado, o mundo dos espíritos. Se cai um copo no chão, é o diabo que está furioso. Se tocou o telefone com uma boa notícia, foi Deus que bradou para os céus. As pessoas vivem no mundo encantado. Nós temos que ter cuidado. Você não pode ir ao extremo a ponto de apagar Deus da vida e a religião da nossa vida diária. Mas eu também não posso me converter em um animista que vê espírito e vê Deus em tudo qualquer lugar. Daqui a pouco essas paredes passam a ser santas. E muitas paredes de templos hoje são santas para algumas pessoas. E isso é pecado. Escutei glória a Deus ou misericórdia? Nenhum dos dois, né? Tudo bem, vocês são muito caladinhos assim mesmo. Não tem problema. Queridos, vamos abrir os nossos olhos e vamos enxergar Deus aqui do nosso lado. Vamos perceber Deus aqui dentro do nosso coração. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele não quer ficar ausente e nem quer se converter em um amuleto que nós vamos carregar e usar quando a gente quiser. Deus não pode ser colocado dentro de um invase, dentro de um frasco que você tira na hora que você fica doente. Deus não é um Deus quebra-galho que você aciona quando está com dor de cabeça. Deus não é um Deus para a emergência da nossa vida. Ele é o Senhor
das nossas vidas. E Ele nos chama para ser seus filhos, para pertencer à sua família e para um dia nos levar para sempre estar na presença dEle no céu de glória. Que nós possamos manter esta chama em nossos corações e não se deixar levar pelas coisas que esse mundo oferece e pelas vantagens que esse mundo nos apresenta. Pode até parecer uma vantagem, mas é temporal, é momentânea, é coisa desse mundo. O que Deus tem para nós está no céu de glória. Que Deus abençoe. Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Esse é Deus poderoso que nós servimos. Na verdade, irmãos, graças a Deus. Daqui a pouquinho você vai estar perguntando ao nosso professor Davi Mesquiati, participando mais uma vez aí sobre o assunto secularismo religioso. Vamos ouvir também nesse momento o nosso querido evangelista, professor Alex Belmonte, que estará falando sobre sincretismo religioso. Meus queridos irmãos, paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou aproveitar bastante esses 10 minutos introdutórios. Mas primeiramente eu quero parabenizar a organização deste evento, esta oportunidade concedida não só a nós, os ministrantes, mas também a todos os que aqui estão. Eu cumprimento então os professores de teologia que estão presentes, os alunos e também os organizadores, nossos queridos irmãos, pastor presbítero Rony Coser, pastor Evaldo Cassoto, Deus abençoe em nome de Jesus, e o pastor Richard Lazzarini, pois a Igreja de Cristo vive períodos, queridos, onde a ortodoxia cristã tem sido alvo de investidas e ataques ideológicos. Me sinto honrado também em estar participando desse evento, ao lado do meu querido colega de ministério teológico, pastor Davi Mesquiati. Eu quero dizer para vocês que pastor Davi Mesquiati tem se tornado no meio evangélico uma figura muito importante na promoção da edificação espiritual, da propagação da defesa da fé e também da ampliação da visão do reino de Deus. Deus abençoe pastor e doutor Davi Mesquiati. Inclusive ele deve estar um pouco cansado, porque ele chegou há pouco tempo no Chile, no maravilhoso congresso, né, pastor? Nós estamos acompanhando na internet as notícias que ele estava falando acerca do congresso lá no Chile. Meus queridos irmãos, quero decorrer dessa abordagem, numa linguagem bem compreensiva, abordar o fenômeno do sincretismo religioso. Mas eu desejo que os irmãos saiam daqui com uma visão, posso arriscar em dizer, restaurada, porque eu estarei nessa apresentação, nessa exposição, trabalhando no meu argumento em 5 questões. Primeiro, o que é o sincretismo religioso e quais suas raízes na história da igreja. Segundo, quais os maiores propagadores do sincretismo religioso em nossos dias. Terceiro, quais os caminhos do sincretismo religioso na influência da igreja de Cristo. E como a igreja deve encarar o fenômeno do sincretismo religioso, o que estamos fazendo como igreja do Senhor. E por último, falar sobre qual é o papel da instituição teológica, porque há um equívoco muito grande ainda no meio evangélico, no meio assembleiano, quando o assunto é seminário teológico, quando o assunto é escola de teologia. As pessoas ainda não estão sabendo identificar o que é isso. Por quê? Porque por muitos anos a denominação, nossa denominação, Assembleia de Deus, não soube investir de forma correta na formação acadêmica de seus pastores. Lamentavelmente, eu vou mostrar hoje aqui que a maioria do sincretismo religioso que nós estamos vendo no meio evangélico vem principalmente do meio pentecostal, vem principalmente
assim como nossos queridos ministrantes, para você perguntar acerca do que eu já estou expondo para os amados irmãos. Eu tenho aqui uma revista, a revista Isto É, do ano passado, diz assim: o novo retrato da fé no Brasil. A revista Isto É, que não é uma revista evangélica, uma revista de grande circulação no Brasil, ela mostra que a fé no Brasil está mais sincretista do que em qualquer momento da história. E dá alguns dados, irmãos, alguns dados, é claro, que são alegres e outros tristes, porque envolvem principalmente as nossas denominações. Mas o que é então o sincretismo religioso? Presta atenção então para você entender. Sincretismo religioso é a junção de elementos de uma religião ou de uma seita para com outra religião. Deixa eu trazer para vocês primeiro um termo acadêmico. Eu quero inclusive gostei das palavras dos nossos participantes, porque nós vamos aqui falar uma linguagem bem fácil, bem simples, para que você possa entender a gravidade, para que você possa entender esse despertamento espiritual e essa importância que nós estamos tendo hoje, na noite de hoje, neste dia. O vocábulo grego, você tem uma ideia, sincretismo, não religioso, mas sincretismo em geral, que quer dizer amálgama, ou seja, de concepções heterogêneas. O que é isso? Ou seja, sistema filosófico ou religioso que tende a combinar diferentes doutrinas. Também pode ser relacionado com o ecletismo, que quer dizer método filosófico, político, médico, religioso, que consiste em formar, baseado em opiniões e elementos de diversos sistemas, um corpo de doutrina. Resumindo, o sincretismo religioso é um movimento na qual o sistema de crença absorve ou influencia uma determinada crença e doutrina. Vou dar um dos maiores exemplos: o neopentecostalismo. No Brasil nós temos 3 tipos de protestantes. Nós temos os protestantes históricos, nós temos os pentecostais e nós temos os neopentecostais. Hoje o grupo que mais propaga o sincretismo religioso são os neopentecostais. Mas se você for observar, os neopentecostais, eles têm uma raiz pentecostal. Por isso que neopentecostal significa os novos pentecostais. Então eles pegaram aquilo que dentro do pentecostalismo, uma visão errada, uma visão torcida bíblica da Bíblia, e ampliaram aquilo e criou-se então um movimento neopentecostal. Nós vemos que o sincretismo religioso, ele surgiu desde os tempos do Antigo Testamento. Quando o povo de Israel foi liberto no Egito, eu aprendi com um pastor, Dr. Messias, que o maior desafio de Moisés não foi tirar o povo do Egito, mas foi tirar o Egito do povo. Porque o povo, quando Moisés subiu para o monte, e Moisés demorou a descer para o monte, Arão, com um grupo que ali estava, construiu um bezerro de ouro. Se você for ver na Bíblia, lá em Jeremias, no capítulo 32, nós entendemos e vemos nos filmes que se tratava de um único bezerro de ouro. Mas se você for observar, eram vários bezerros, a ponto de Arão falar: eis aí os deuses do Egito. O que é isso? Israel estava realizando um culto, ou uma adoração, melhor dizendo, egípcia. Ou seja, era um culto sincretista, um movimento sincretista. Então nós vemos hoje no meio evangélico, agora vamos do comerciante para as igrejas históricas. A questão da maçonaria é uma porta para o sincretismo religioso. Porque o que nós temos de pastores envolvidos com a maçonaria, irmãos, você vai me perguntar o que você quiser sobre maçonaria, que eu dei seminário para maçons. Não sei se o Rony sabe disso, né? Eu dei seminário para maçons. Eu falei de maçonaria para maçons. Fiquei alegre em falar para um grupo de 20 maçons, mas fiquei triste, porque os 20 maçons eram evangélicos, presbiterianos, batistas e assembleianos. Portas para o sincretismo religioso.
instrução, em nome de Jesus. Meu tempo acabou. Fazer um apelo aqui? Não, né? Obrigado. Pastor Richard. Graças a Deus. Agora, Jesus que Jesus merece. Amém? Vamos para o segundo período agora da conferência. Eu vou fazer algumas perguntas. Logo após, os obreiros vão estar também com o microfone para você participar, perguntar de acordo com aquilo que você ouviu. Vai passar um vídeo agora, Alex? O doutor Alex vai passar um vídeo para nós estarmos nesse momento do evento. Depois estaremos então fazendo as perguntas e você também vai estar participando. Vai elaborando a sua pergunta aí, o obreiro vai estar aí levando até você o microfone, você pode estar perguntando o doutor Alex, o Davi, ao Ronei. Daqui a pouquinho você vai estar participando aí das perguntas. Tá bom? O Abel está pagando, o Abel está pagando. Entrar aqui agora algumas perguntas aos nossos professores. Vai ter uma obreira com o microfone, você vai poder participar, vai poder estar perguntando também. O primeiro tema que nós ouvimos hoje foi sobre o liberalismo teológico. Eu acredito que deu para absorver um pouco sobre o assunto. Nós estaremos ouvindo o Rony Ricardo falar mais um pouco sobre o liberalismo teológico. Daqui a pouquinho vamos ouvir também o professor Davi, o professor Alex, falar sobre secularismo e sincretismo religioso. Fique à vontade, não precisa você ficar preocupado, porque você vai perguntar, porque os professores estão aqui para fazer o possível para responder a sua pergunta. Eu vou lançar aqui a primeira pergunta para o Rony sobre o liberalismo teológico. Eu gostaria que o obreiro tivesse com o microfone aí embaixo para os estarem participando também, logo após essa primeira pergunta. Onde o liberalismo teológico mais se manifesta em nossos dias? Nos cultos, nos ambientes ou nos ambientes de ensino teológico? Eu acredito, certamente, até como o Augusto pontuou ali, a teologia liberal, irmãos, ela está muito presente hoje nos meios acadêmicos. E um ponto interessante da gente colocar, que não foi citado ali, até um paradoxo, Alex? O liberalismo teológico hoje é muito difundido, Alex? Caiu tudo aqui. Ele é muito difundido, inclusive, por teólogos católicos, como Leonardo Boff, por exemplo, que é muito conhecido, é um teólogo liberal, porém ele está muito presente com força em seminários outrora conservadores, e hoje estão aderindo ao liberalismo teológico. A gente vê isso com força, e eu considero isso, irmãos, uma ameaça, porque só fazendo coro às palavras do Augusto ali, que ele disse, o reverendo Augusto Nicodemos, as igrejas enviam, muitas vezes, o obreiro para estudar teologia, para estudar no seminário, e quando ele chega lá, ele se depara com um teólogo liberal que desconstrói a fé que ele recebeu durante toda a vida. Ele acaba desconstruindo aquela fé. E muitas vezes esses teólogos liberais, é claro, não posso generalizar aqui, mas ele se posta diante da classe como alguém que é o dono da verdade, ele é superior aos demais teólogos, e às vezes trata aqueles que são conservadores de maneira pejorativa, Então está muito presente. É importante, eu acho que o critério que a igreja deve ter, eu não estou aqui, como o Alex falou muito bem, irmãos, é importante a gente ressaltar isso,
desestimulando o estudo teológico. Eu sou professor de teologia, ensino teologia, escrevo teologia, mas a igreja deve estar pronta para dialogar com esses teólogos, para questioná-los de maneira positiva, para avaliar o que eles estão falando, né? Por exemplo, eu estudo numa faculdade, ela é aberta. Eu não vou dizer que é uma faculdade de linha liberal, mas às vezes a gente vê alguns pontos que a gente não concorda, e graças a Deus os professores são abertos ao diálogo, a gente fala, está aqui o Davi, sabe disso, e eu acho que é importante você ter um senso crítico e avaliar. Eu acredito então, que o liberalismo está... Só um minutinho aqui. Mas com a palavra que você está falando, talvez o pastor ele vai falar assim: então eu vou nem mandar meus obreiros estudar teologia. E deixar claro o que o professor Rony está falando, é que a primeira coisa a se fazer para enviar o obreiro ou recomendar ele para um seminário é saber que tipo de seminário é esse, que tipo de escola de teologia é essa, né? Mas é claro que nós vamos cair também num problema grave. Há pouco tempo eu escrevi um artigo que tinha o tema a denominacionalização da teologia. Ou seja, eu não posso também estudar um seminário que pega a teologia e denominacionaliza ela. Como? Essa aqui é a teologia assembleiana, essa aqui é a teologia batista. Ou seja, teologia é teologia, exatamente, independente. Ou seja, a teologia é o conhecimento de Deus para libertar o homem através da palavra. Então, só pegando uma carona aqui, para esclarecer, irmãos, ele está falando da teologia liberal, e justamente essas faculdades, a parte acadêmica liberal, igual a escola de estudo, pode ver que o presbítero Rony não foi contaminado, né? Continuou pregando e ele já tem uma postura, o quê? É conservador, ou seja, teólogo conservador. Desculpe aí, questão de ordem. Eu quero agradecer ao Alex aqui, porque o que ele falou foi fundamental, irmãos, né? Eu sou fundamentalista, não tanto como o doutor Augusto, no Mescate. Irmãos, só para terminar aqui, só para terminar. Então, irmãos, olha só, o Alex me ajudou muito com a palavra dele, porque a ideia não é desestimular o estudo da teologia, muito pelo contrário, mas como ele falou aqui, a gente precisa estar aberto ao diálogo, precisa estar pronto para questionar, para ter um senso crítico, né? E são dois extremos, Você tem por um lado, como o Alex falou, né? Você acaba denominacionalizando a teologia, né? E por outro lado você acaba não tendo nada, você acaba abrindo mão de tudo. É um perigo. Então tem que haver um equilíbrio. Acho que é isso. Alguém quer passar para a pergunta sobre o liberalismo teológico? Alguma coisa, algum jovem, menor? Prossiga. Pode ficar à vontade. Olha, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os pilares do liberalismo. Quais são os principais pilares hoje do liberalismo teológico? Eu acredito que as bases do liberalismo teológico, eu vou voltar um pouquinho do que eu já falei, é justamente aquilo que a negação das doutrinas fundamentais da Bíblia. Eu acho que esse é o ponto mais crítico do liberalismo teológico. A negação, vou repetir, irmãos, a negação das doutrinas fundamentais da Bíblia. Quando a gente estuda a doutrina bíblica, você aprende que há as doutrinas principais, fundamentais, né, Alex? Sim. Mas você tem aquelas doutrinas que são chamadas de doutrinas secundárias. E às vezes a gente se divide por discordar até de doutrinas secundárias. Isso não é bom. Nós estamos propondo um diálogo. Mas acho que o ponto mais crítico do liberalismo é quando ele nega as principais doutrinas da Bíblia. Como, por exemplo, que somente Jesus Cristo é o Salvador. Jesus, não é? Agora recentemente teve um livro que fez muito sucesso, até escrevi um artigo sobre ele, postei no nosso blog, o livro A Cabana, onde o autor ele fala que Jesus é o melhor caminho. Jesus não é o melhor caminho, Jesus é o único caminho. E a teologia liberal ela vai desconstruir isso muitas vezes, né? Se você for olhar o que a teologia liberal faz de uma forma geral, não sobra nada em relação ao ortodoxia, em relação à fé cristã. Por exemplo, a questão da doutrina da ressurreição de Jesus, que é um ponto muito atacado. A doutrina da volta do Senhor Jesus, que é um ponto muito atacado. Recentemente agora, um teólogo que veio da presbiteriana, teve uma experiência pentecostal lá dentro, foi para a Assembleia de Deus e também não permaneceu na Assembleia de Deus. Hoje tem um trabalho independente. Ele diz que a vinda de Jesus é uma utopia. Então eu acho que esse é o principal problema da teologia liberal. Ela só se constrói as doutrinas fundamentais. Só responder uma coisa
pessoal, para a gente pegar carona aqui. Como é que isso chega na nossa igreja então? Porque você pensa assim, o que o Rony está falando, isso não chega na nossa igreja. Não é verdade? Isso está lá, como ele isso está lá no meio acadêmico. Mas ele está mostrando que é lá no meio acadêmico para cá. Agora, como é que chega no nosso meio? Você tem púlpito, você tem literatura, você tem uma frase, um comentário, e de repente as pessoas, infelizmente, no nosso meio, eu ouvi um pregador xingar Deus no púlpito e ser aplaudido. Mas por quê? Porque o pessoal não entendeu a frase que ele falou. Ele xingou Deus e foi aplaudido. Ou seja, as pessoas parecem que estão prestando atenção na apresentação doutrinária dos nossos pregadores, dos nossos escritores. Eu estou falando isso que eu encontrei. Se alguém tiver a revista aí da CPAD, da lição passada, me traz a revista aqui, eu vou mostrar um erro teológico na revista CPAD. Um erro teológico. Que eu sei, é claro que não foi por parte do comentarista. Um erro teológico. Mas eu sei que nenhum professor aqui encontrou. Talvez, eu creio, não sei. Mas eu vi um erro teológico e falei, gente, isso aqui é uma heresia. Está aqui na revista passada da CPAD. Né? Então, saiu na literatura. É o que o Rony está falando, da parte acadêmica para o público, para a literatura, e nós não estamos prestando atenção no que está sendo falado. Isso é a influência que está entrando no meio evangélico. Eu vou de vez em quando futucar você, não se preocupa não. É só deixar claro que o doutor da Bibliscate, uma vez eu fui mediador de um conflito quando ele estava sentado, né? E ele sabe que eu futucava muito. Isso é bom, isso é bom. Pegando o gancho aí que os irmãos estão falando, tivemos até um exemplo, eu creio que no ano passado, de uma pastora do nosso meio pentecostal, que ela era lésbica, se converteu, sim, casou, depois largou a família, voltou para o seu passado negro e agora ela abriu a sua própria igreja, falando que agora que ela está liberta, porque ela pode fazer o que ela quer, o que ela gosta. Então, para a gente entender como está hoje a cabeça de muita gente que se diz ser pregador, se diz ser pessoas que manejam a palavra de Deus, mas nós temos que prestar bastante atenção, principalmente na hora da palavra, no meio do culto, o que está sendo ministrado, porque às vezes a gente fica desatento. É aquela situação, né? Ali o pregador fala, pensar, o diabo está aqui, todo mundo levanta a mão e dá glória a Deus. Pastor Rich, só pegar uma carona aqui, nós temos um problema muito sério nas nossas igrejas, quando a pessoa se converte. Na nossa igreja estão cheias de pessoas que se converteram e não foram tratadas, porque a gente acha que se converteu, está tudo bom, já resolveu tudo. Mas a pessoa vem lá do mundo machucada, ferida, foi abusada na infância, ódio de pai e mãe, rancor, aceitou Jesus, nós colocamos ali para aprender escatologia. Irmãos, a pessoa que aceita Cristo, ela tem que ser tratada, tem que ser cuidada. Em nosso meio, sabe por quê? Esse é o exemplo do que ele deu dessa mulher. A análise que nós temos foi de uma pessoa que não foi bem tratada, não foi bem doutrinada, ou seja, aceitou a Cristo, e nós falamos, amém, está salvo sim, mas tem que ser cuidado, tem que ser tratada. Tem muito crente no nosso meio que está ferido, está com ferida, e aí, meu filho, você vai entender por que muitas pessoas desviam no meio da jornada. É o exemplo que eu estou pegando apenas o exemplo que o pastor Richard falou dessa pessoa que foi, voltou, depois voltou. Doutor Davi, fica à vontade. Eu não sou tão eloquente como os colegas aqui, mas só queria fazer um comentário também com relação a essa questão do liberalismo, porque de fato a teologia, os teólogos precisam ter liberdade, né? Às vezes algumas denominações ficam policiando o teólogo e ele não consegue produzir nem escrever nada. Ele só pode escrever aquilo que o manual da denominação dele diz que pode. E isso não é teologia, já dizia o nosso irmão Alex aqui ao lado. Por outro lado, a gente não pode confundir liberdade com liberalismo, né? A liberdade é um valor que nós precisamos defender. Agora, o liberalismo ele é complicado.
toda liberdade, ela precisa ser disciplinada. Uma pessoa só é livre se ela tem limites. Não existe liberdade sem limites. Isso é uma utopia, isso é um engano. E às vezes tentam promover esse tipo de ensino no meio da igreja. Você é crente, agora você é livre. Não, nós não somos. Nós somos livres, mas eu não posso fazer o que eu quero. Liberdade não significa você desejar qualquer coisa e poder fazer. Em nome disso, isso só vai gerar, na verdade, escravidão no futuro. Uma pessoa que pensa que a liberdade dela dá direito a fazer o que ela quiser, ela ali na frente vai ser escrava dos seus desejos. A liberdade só existe dentro do autocontrole, dentro da disciplina. Por isso que nós aprendemos que o domínio do Espírito produz o que em nós? Temperança, produz domínio próprio, capacidade de dizer: posso fazer isso, mas não vou fazer isso. Gostaria de fazer aquilo outro, mas não vou fazer aquilo. Sou livre, justamente porque tenho a capacidade de escolher, e não porque faço o que quero. E muitas vezes a gente confunde liberdade com liberdade. Só para a questão da liberdade, eu, como professor, como teólogo, a gente tem o costume de falar que Cristo não poderia pecar. Eu acredito que Cristo teve a liberdade. Se ele quisesse pecar, ele ia pecar. Ah, mas ele não tem a natureza. Irmãos, veja bem, Adão era homem perfeito? Perfeito. Puro. Como é que ele pecou então? Ele usou da liberdade, né? Muito boa a palavra para lembrar que isso, às vezes, no nosso meio nós encontramos essa confusão dessa liberdade, né? E acaba afligindo até a nossa questão doutrinária. Irmãos, eu quero aqui pontuar uma palavra importante, porque talvez a igreja possa estar olhando pensando assim: meu Deus, os irmãos estão apresentando ali pontos de vista, e eu acredito que tudo isso só tem a contribuir, mas a gente fica meio que, às vezes, perdido, professor Davi, meio as posições, os posicionamentos que são dados. É importante a gente ressaltar aqui que a ideia que está sendo colocada aqui, irmãos, é que nós precisamos confrontar aquilo que chega até nós. O Alex falou dos pregadores, muitas vezes disseminam, até eu acredito, não por intenção, mas... Eu não falei nada de pregador ainda não. Calma aí. Já vem quando começar a falar. Meu Deus. Então, irmãos, o que acontece? Pregadores, eu diria até, Alex, que hoje existe uma carência muito grande. Vou falar um negócio aqui, irmãos, que é forte, o professor Davi acho que vai concordar comigo. Existe uma carência hoje muito grande nas igrejas, principalmente pentecostais, de pregadores teólogos. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui que eu admiro muito, é um pregador teólogo, e para mim, o maior pregador do Brasil hoje, e não é pentecostal, pastor Hernandes Dias, um pregador teólogo. E é do nosso estado, mas estamos perdendo, infelizmente. Por quê? Então nós precisamos, como cristãos, como servos de Deus, ter um senso crítico, Richard? Eu disse aqui anteriormente que essas coisas, inclusive, Alex, é importante a gente dizer, o Alex pontuou aqui algo também importantíssimo: como é que isso chega até nós? Como é que isso chega até nós? Ele citou nos cultos, através da literatura. Eu disse aqui a teologia liberal hoje não é coisa só de protestantes. Os maiores, em termos de literatura, no caso, os maiores disseminadores hoje são teólogos católicos. Embora lá também tenha a ala conservadora, claro, teólogos conservadores católicos, mas há também os teólogos liberais. Você vai numa literatura, numa livraria católica, você encontra vasta literatura de teologia liberal. Isso chega até nós. Internet. Vou citar dois nomes aqui. Dois pregadores que vocês conhecem: Marco Feliciano e Carvalho Júnior. O teólogo chama-se Carvalho Júnior. Marco Feliciano é pregador, teólogo não. Então, só para você ter uma ideia, a carência que nós estamos precisando. Talvez você olhe para o Marco Feliciano pregando, é um teólogo. Não, ele é um pregador, teólogo não. Você lembra do artigo que eu fiz, né? O teólogo simpatizante da teologia. É um simpatizante da teologia. Mas um dos primeiros princípios do bom teólogo é o defensor da fé. O defensor da fé. Ou seja, isso aí, quando eu vou ampliar mais, quando eu estiver falando de sincretismo religioso na pregação. Alguém quer fazer uma pergunta sobre livraria teológica? Graças a Deus. Bem? A gente vai prosseguir. Os irmãos estão vindo, querendo perguntar, vocês perguntam, se perguntam. Graças a Deus. Nosso pastor Olino está representando a Igreja Batista. Eu queria mais uma
sobre maçonaria. Eu quero saber do irmão Paulo. Muito bem, claro que eu não vou aqui dar uma palestra sobre maçonaria. Mas a questão que eu falo do sincretismo, principalmente, antigamente eram as igrejas históricas. Os maçons estavam lá dentro das igrejas históricas, maçons evangélicos. Hoje não, hoje é no geral. Nós temos figuras importantes, né, que estão envolvidas na maçonaria. As pessoas perguntam primeiro, eu quero primeiro antes, só mostrar para vocês, eu vou resumir, tá, queridos? Porque o irmão apenas ele pediu para falar sobre maçonaria, né? Não formulou uma pergunta, mas como eu entendi, né? Eu quero só ler para os irmãos aqui, Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Esse texto aqui, irmãos, é um texto que eu li, quando eu falei para mais de 20 maçons, ali na Assembleia de Deus, Nova Vida, do pastor Eduardo Vieira, em Jardim da Penha, lá no Emerson, na Fessônia. E diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos? Portanto, nós somos santuários de Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Queridos, a maioria dos maçons vão negar. Eu pesquiso maçonaria há mais de 20 anos. Eu estava vindo com o meu motorista, ele falou: você dá aula de teologia há quantos anos? Eu falei: tem uns 20 anos eu dou aula de teologia. Mas tem quantos anos? Eu tenho 39. Aí ficou, achou estranho, né? Eu falei: não, porque eu estou vindo num seminário batista, formação batista, né? Então houve um investimento. E eu tive um pastor que era maçom também. Todos os maçons vão negar que a maçonaria seja uma religião. Vão negar, isso é normal. A gente identifica 3 tipos de maçons na maçonaria. E nem os maçons sabem disso. Desses 3 tipos de maçom na maçonaria, que é o maçom filântropo, ele está na maçonaria para fazer a obra de caridade. Ele é um filântropo, fazer filantropia. O maçom religioso filosófico, ou seja, a maçonaria para ele é como uma religião. E o maçom satanista, que é o que mais é especulado. A maior especulação está quando você fala que a maçonaria é satanismo. Por quê? Porque você tem que ir mais a fundo. A maioria dos pastores ou irmãos envolvidos com a maçonaria estão na maçonaria, mas por uma questão religiosa, por uma questão filosófica. E como é que uma pessoa, um cristão, chega a ser maçom? A primeira coisa que nós identificamos é por falta de uma experiência real com o Espírito Santo, por falta de uma experiência real com Deus. Então a pessoa quer ter um estado, uma pessoa ela quer ser bem acolhida. Às vezes ela encontra uma coisa lá na maçonaria que na igreja não encontra. Você sabe por quê? Porque a instituição mais unida de todo mundo, a maior irmandade unida de todo mundo é a maçonaria. Muitas vezes a harmonia, a comunhão que está faltando na igreja tem de sobra lá na maçonaria. Muitas coisas acontecem assim na falta de unidade nossa, não acontece na maçonaria. E de repente um crente recebe um convite, vê que lá há essa união, e ele não tem essa experiência real com Deus e o Espírito Santo, acaba indo na maçonaria. Só que, como o professor e presbítero Rony já disse, os conceitos, as ideias vão estar dentro das nossas igrejas. Ele vai começar a compartilhar, ele vai convidar pessoas para a nossa igreja. Então vai haver uma troca de experiências doutrinárias, de pensamento ideológico dentro das nossas igrejas. É isso que nós vemos hoje, a questão do crente, do servo de Deus na maçonaria. Mas a palavra de Deus já disse: nós não temos. Deus ele não divide a sua glória. O Deus da maçonaria é o grande arquiteto do universo. É um gadu, um Deus genérico. É um Deus que serve para todo mundo. Serve para a Umbanda, serve para o budista, serve para o espírita. É um Deus genérico para todo mundo. Por quê? Porque na maçonaria tem que acreditar primeiro em uma divindade ou um Deus. Não entra ateu na maçonaria. Claro que lá na França tem alguns que aceitam, mas em termos geral, a maçonaria rejeita
de adoração, dividindo a adoração de Deus com um ídolo que nós não compartilhamos, que Deus rejeita. Obrigado. Nos abençoe aqui. Paz do Senhor, amados, eu queria fazer uma pergunta. Recentemente a Rede Globo lançou o troféu imprensa. Nós vemos que ao longo da história da Rede Globo, ela sempre representou os evangélicos como tapados, da forma mais pejorativa possível. E a gente tem visto ao longo dos anos essa ideia do ecumenismo, a Rede Globo propagando isso de maneira maciça. Sempre nas suas programações, durante os intervalos, tem lá algum representante, algum líder religioso falando sobre a sua religião, quão bonita ela é, falando da sua filosofia. E tem lá, em todos esses livros também tem os evangelhos. E você não vê muita diferença do discurso de um para o outro. E aí, me falando sobre essa questão dos versículos que o senhor estava lendo aí, eu lembrando do troféu imprensa que, na minha humilde opinião, eu acho que esse sentimento do espaço da Rede Globo agora não foi uma casualidade, tem toda uma intenção por trás disso, e não é para abrir lugar para os evangélicos se mostrarem, não é para que o evangelho seja propagado, até porque eu vejo que os louvores que foram entoados ali no troféu imprensa, grande parte deles não está apontando para a cruz de Cristo, não está apontando para a salvação, é sempre uma coisa falando de milagre, de promessa, e aliás os louvores da atualidade são sempre voltados para isso. E a Rede Globo abraçou essa ideia dos evangélicos com essa coisa de nós estamos sendo legais, nós estamos dando espaço para os evangélicos também se mostrarem. Eu queria que os irmãos dessem a opinião de vocês a esse respeito, comentassem sobre esse assunto. Eu vou só pegar a parte do sincretismo que eu tenho falado sobre isso. Dia 15 agora, no feriado, eu passei meu feriado todo ministrando para um grupo de pastores do Conselho de Igrejas Interdenominacionais. A Rede Globo lançou o tema sagrado. O tema sagrado é uma estratégia sincretista. Eu vou dar um exemplo para vocês, talvez vocês assistem ou assistiram. Eu tenho até gravado aí, porque eu faço exibição disso nos meus seminários. Aparece um budista falando o seguinte, doutor Davi Pescati: tema de hoje é a vida após a morte. Nós cremos na vida após a morte. Quando você morre, a vida não acabou, a vida continua. Nós cremos na vida após a morte. Depois aparece o espírita falando: tema de hoje é a vida após a morte. Nós cremos na vida após a morte. Quando você morre, a vida não acabou, a vida continua. E de repente aparece o pastor representando a classe dos evangélicos e falando: tema de hoje é a vida após a morte. Nós cremos na vida após a morte. Quando você morre, a vida não acaba, a vida continua. Gente, presta atenção. A linguagem é a mesma, só que o budista está falando do nirvana, o estado maior de purificação do espírito cósmico. O espírita está falando da doutrina da reencarnação e o evangélico está falando do juízo com Deus. A estratégia do tema sagrado é para que a linguagem religiosa pareça o máximo igual, para que todo mundo aceite que a religião pode ser diferente, mas o Deus é o mesmo. Ou seja, é uma grande estratégia sincretista, não é? É só um detalhe ali, não confundir ecumenismo com sincretismo. O ecumenismo ele foi muito usado na esfera cristã, para unir a igreja cristã. O ecumenismo, na verdade, ele tem uma tendência de unir religiões. O sincretismo não, ou seja, o sincretismo é pior. Sabe por quê? Você não vai se unir com o espírita. Não vou me unir com o espírita, mas a doutrina espírita pode invadir aqui dentro, ou seja, é pior, né? Agora eu gostaria de passar para os colegas, eles vão falar acerca, eu já tenho uma opinião, mas queria ouvir, acerca do evento Promessa, né, que aconteceu. E aí, então essa parte do tema sagrado é uma estratégia sincretista para mostrar que o Deus é o mesmo. Você pode perceber, a linguagem é parecida, porque isso é prático da Rede Globo. Irmãos, eu achei muito interessante a colocação dela. Na minha opinião e na minha observação, veja bem,
É claro que o Alex tocou no ponto fundamental, a questão do que é uma estratégia sincretista, ou seja, uma mistura religiosa. Mas por trás disso também há um interesse econômico. Os irmãos devem saber que os evangélicos hoje têm uma expressão fortíssima no Brasil. Pesquisas apontam que dentro de pouco tempo, não muito tempo, o Brasil será um país evangélico, majoritariamente evangélico. E a Globo sabe disso. E a Globo sabe disso. Então é importante a gente ter em mente, Andressa, que a Rede Globo ela não está comprometida com a pregação do evangelho cristocêntrico, ou seja, que tem Cristo no centro. O que ela quer é usar os evangélicos de expressão que existem hoje para atrair investimento para ela. Prova disso é que as gravadoras que ela tem hoje contratam cantores evangélicos de renome. Por quê? Porque o povo evangélico é um povo que paga melhor e compra menos pirata, pelo menos estatisticamente, né? Então isso para a empresa, quem é que não quer um público como esse? Uma gravadora, né? Então a gente tem que ter cuidado, gente, porque quando a gente vê aquilo, a gente fica até feliz, né? Porque, poxa, o evangelho está ali, é claro, eu vejo por um lado até positivo, mas é preciso que haja uma cautela também em relação a isso. Mas os evangélicos estão comprando mais pirata do que os ímpios, irmãos. O negócio está feio. Isso é verdade. Achar na internet. Mas logo que eu fazer uma pergunta. Gente, o tempo está acabando, você não frente aí, o tempo está acabando. Ô gente, só observando essa pergunta dela, se você quiser se dirigir especificamente a um de nós, fica à vontade, ao Richard, ao professor Davi, ao Alex, a mim também fica à vontade. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Rones. A questão da teologia. Eu queria saber se não há um grande risco a pessoa que estuda a teologia está contribuindo para o sincretismo dentro da própria religião, dentro da igreja. Como disse o próprio pastor, que ele ouviu um teólogo falando uma blasfêmia e foi aplaudido. Então, às vezes, o meu pequeno modo de entender, eu acho que pessoas despreparadas espiritualmente não deveriam fazer teologia, mas deveriam se preparar para que não tragam divergências e não tragam o próprio sincretismo dentro da igreja. Porque ele começa a estudar muito a letra, e a própria Bíblia diz que a letra mata, mas o que vivifica é o Espírito Santo. E acaba esquecendo daquilo que é santo e aquilo que é sagrado. Se não há esse grande risco, essa é a minha pergunta. Essa é uma pergunta muito comum, muito frequente no meio evangélico. Existe até aquela ideia, né, Charles, de que o conhecimento esfria, né? Você adquire conhecimento bíblico, teológico, você fica aquele crente geladão, né? Existe muito essa rotulação. Mas eu acredito, irmãos, que o remédio, respondendo a pergunta dela, que eu acredito que é a pergunta de outras pessoas, é justamente o aprofundamento bíblico, o confrontamento daquilo que é ensinado com a palavra de Deus. A teologia, a verdadeira teologia, ela tem por finalidade nos levar a conhecer a Deus, como o Alex já falou aqui anteriormente, né? O professor Davi pontuou muito bem, nós devemos colocar Deus em todas as esferas da nossa vida. Então eu acho que quando você confronta com a palavra de Deus, esse é o remédio. A questão do versículo, até o Alex me observou, que é importante a gente frisar, é um equívoco que se comete muito nas igrejas hoje, essa ideia de que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui Paulo está falando das sanções penais da lei de Moisés. Nada tem a ver com você estudar, nada tem a ver com você se aprofundar. A minha recomendação aqui é a seguinte: que você leia mais, que você compre livros, que você invista em literatura, que você participe de seminários como esse. E diga-se de passagem, né, Alex? Infelizmente, irmãos, existe hoje uma falta de interesse muito grande, principalmente nos pentecostais, né, por um trabalho como esse. Então é importante você sentar para ouvir, você participar de eventos teológicos como esse, que vão enfatizar essas verdades fundamentais. E é claro, sempre cultivando uma vida de oração e comunhão com Deus. Se o seu professor de teologia não te leva a isso, ele está com problemas. Me permita fazer um comentário aqui também. Acontece o seguinte, no fundo, o problema não está na teologia, o problema está nas pessoas. Se a pessoa não tem uma formação, ela vai ouvir uma mensagem e vai transformar isso em heresia. Ela vai ler um bom livro e vai transformar aquilo em heresia. Então o problema não está na teologia em si. E outra coisa, se uma pessoa que vai para um seminário de teologia, qualquer seja de teologia liberal, conservadora, qualquer um, se a pessoa vai para lá e fraqueja na fé, essa fé dela não me levará para o céu nunca. Esse tipo de fé dela que não tem certeza,
É um tipo de fé que não salva. Entende? Então, nesse sentido, a teologia ajudou. Porque já desviou o camarada logo de uma vez e deixou para todo mundo bater de que ele não estava bem. Então, prestou um serviço, até mesmo a teologia liberal, não sei se você entendeu. Porque não dá para a pessoa culpar o seminário porque desviou. O cara já estava desviado. Ele não tinha certeza, ele não sabe o que ele crê. Porque o seminário não desvia ninguém. A pessoa conhece a Deus ou não conhece. Ou eu tenho uma experiência de Deus, e Hebreus vai dizer o seguinte: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Tem que ter uma decisão minha. Se eu deixar para o seminário me ensinar a questão de fé, quer dizer, a experiência de Deus não é o seminário que vai me dar. A experiência de Deus eu que tenho que ter. Eu preciso se envolver. Só deixar uma coisa interessante. Gente, o ensino teológico ele vem desde o Antigo Testamento. O ensino teológico. Porque essa problemática que nós temos hoje em nosso meio é simples. É simples. Quando nós chegamos, passamos do período do Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento, nós já encontramos um teólogo de peso que foi Paulo. Paulo foi gente, Paulo hoje, se tivesse hoje estudado, ele ia ser, na nossa época ele era um doutor em teologia. Há pouco tempo chamei a atenção de uma pessoa que ela falou que na teologia, eu falei, vem cá, se você procurar saber por que a igreja evangélica existe, irmão, por que a igreja evangélica existe? Por causa de doutores em teologia que rejeitaram a decadência espiritual do catolicismo. Porque senão todo mundo era católico até hoje, gente. Porque o Martim Lutero era um doutor em teologia, Calvino era um doutor em teologia, Zwingli vai embora. Ou seja, os doutores em teologia foram os responsáveis pelo nascimento, pela renovação da igreja evangélica. Então as pessoas têm que entender isso. Então essa problemática que nós temos hoje é porque até então, antes da reforma, a teologia estava na mão do domínio católico. Por quê? Todo mundo era católico, gente. Todo mundo era católico. Aonde estava a teologia? Na mão da igreja romana. E ela formava os seus teólogos. De repente estourou a reforma. Que maravilha! Nasceu a igreja evangélica, a igreja de Cristo restaurada. E aí, as igrejas históricas começaram a formar os mesmos doutores. Eu sou um doutor, quero formar um doutor. E aí foram formando. Mas quando veio, que é o problema, mas quando veio a ascensão ao pentecostalismo, as pessoas deram mais ênfase à experiência espiritual do que ao conhecimento da palavra. Por isso que nós temos essa problemática. E tem mais, nós não podemos correr da verdade. Eu estou falando aqui uma verdade histórica. Por quê? As igrejas históricas até hoje, quem são as igrejas históricas? Presbiteriana, batista, luterana, vai embora. Até hoje só se consagra um ministro, um pastor com formação teológica. Há pouco tempo atrás, as nossas igrejas pentecostais só consagravam quem falava língua estranha. O camarada não tinha conhecimento bíblico nenhum. Então, uma vez um garoto saiu de uma igreja, Deus é amor, foi para a Assembleia de Deus, falou, irmão, eu estou na Assembleia de Deus, quero fazer teologia, mas eu aprendi lá que a teologia destrói a fé. É verdade? Eu falei, meu filho, é verdade. A teologia destrói a sua fé medíocre e constrói uma fé firmada na palavra de Deus. É isso que a teologia faz. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu creio que talvez a moça foi mal compreendida da pergunta que ela fez. E porque a teologia, escola dominical é teologia também. A escola dominical da igreja onde você ensina o novo convertido, é teologia. Talvez a pergunta que ela queria fazer, não sei se ela conseguiu expressar, é que para você encaminhar uma pessoa para fazer um curso teológico, uma faculdade teológica, a pessoa não pode ser um novo convertido. E aí está na responsabilidade do pastor para ele assinar a autorização daquele moço ir lá, ou aquela moça ir lá estudar, se ela é novo convertido ou não, se ela está preparada para ir para um curso, onde é um curso interdenominacional, onde vai ensinar vários tipos de doutrinas. Então, a pergunta dela tem muito sentido. Eu, como pastor, eu não posso jamais deixar de aconselhar uma pessoa mal convertida a se preparar primeiro na escola dominical, no cursinho de novos convertidos, para ele então se preparar. Porque o que muito acontece, que muitos pastores não têm conhecimento, e às vezes a pessoa está para fora, ele aceitou Jesus, e ele naquela hora que ele quer ser pregador no outro dia.
e ele sai e vai procurar um curso de teologia e vai lá, compra a carteirinha de pastor, de pregador, vai lá no curso de pregador e sai, eu sou pregador. Mas ele é novo convertido, ele não está preparado ainda. Entendeu? Então, a responsabilidade está nos pastores para não deixar ir para fazer o curso uma pessoa que é nova convertida. Porque senão ele vai lá e ele confunde a mente dele mesmo e ele não consegue caminhar. Eu creio que o pastor ampliou a resposta. A palavra dele foi ampliou a resposta, né? Porque essa é a verdade. É interessante essa que o pastor está falando, porque nós que damos aula de teologia, eu creio que os professores aqui vão concordar com isso. Às vezes o aluno ele chega lá no curso falando dessa forma: eu quero estudar teologia porque eu quero pregar. Eu quero estudar teologia porque eu acho bonito o pregador, eu quero aprender a pregar. A teologia, ela não vai ensinar você a ser um pregador. Tem que fazer um curso de oratória. Eu estou percebendo que nós estamos defendendo mais a teologia aqui do que entrando nos temas. Mas é interessante, porque o novo convertido, ele precisa primeiro ser enraizado. Ser tratado, passar por um discipulado. Existem muitas denominações, igrejas, que existe uma matéria que se chama discipulado. Ali você vai aprender os primeiros passos, você vai aprender as doutrinas bíblicas, você vai aprender sobre o batismo com o Espírito Santo, você vai aprender sobre o batismo nas águas, e assim sucessivamente. É lógico que a teologia, ela vai te acrescentar conhecimento, ela vai te lapidar, você como cristão, como pregador, como professor de escola dominical, como o nosso pastor citou. Mas é importante a gente também fazer parte da experiência com Deus dentro da igreja. Isso é importante. Mas eu só gosto do curso de domingo. Mas você tem um culto na semana, tem um culto de ensinamento, você tem a escola bíblica dominical. Então tudo isso é raiz para você chegar lá na frente, você ser abençoado no conhecimento. Fazendo coro aqui com as palavras do pastor Richard, sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? Vou falar para os irmãos aqui. Eu percebo isso hoje nas igrejas com muita frequência. As pessoas estão indo para seminários teológicos ou para cursos teológicos, nós ministramos curso básico, a gente sabe disso, para fazer teologia pela teologia. Os irmãos conseguiram entender? Teologia pela teologia. E às vezes cria-se até aquela ostentação, porque cria aquele ar de arrogância. Porque ele está indo apenas pela teologia. Eu diria para os irmãos dessa noite que o que deve nos motivar a fazer um curso teológico, que deve motivar você a ir a curso teológico, é o desejo, a sede de conhecer mais a palavra de Deus, de estar preparado para responder com mansidão, como o Pedro fala, de ser um obreiro aprovado. É isso que deve motivar você a estudar teologia, estudar a Bíblia, levar você a conhecer a Deus, que aliás a própria palavra teologia significa isso. Acho que é por isso, Alex, professor Davi, que existe esse preconceito em relação à teologia, porque as pessoas não entendem isso. A palavra teologia é estudo acerca de Deus, ou seja, aquilo que a Bíblia revela a nós acerca de Deus. E essa deve ser a motivação para nos levar ao seminário teológico. As perguntas do pastor Davi nesse latim. Eu preciso ouvir alguém do Deus aí. Eu quero ouvir o pastor Davi. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Chegar logo após. Sobre o assunto que despertou muita atenção aí, sobre acerca da teologia, e ao qual nós entendemos que teologia quer dizer Deus, teologia, estudo, tudo sobre Deus. Então eu acho o seguinte, que eu entendi plenamente a pergunta que a irmã fez ali, e eu entendo o seguinte, que Deus, Jesus, ele teve essa preocupação, de capacitar e preparar mestres, pessoas para ensinar. Eu nunca vi um aluno ser professor antes de passar pelo discipulado, ser aprendiz. E eu acho que cabe a todo aluno, ele procurar ter interesse de aprender. E para isso, os irmãos falando, despertou atenção aqui, não sei, até para puxar um gancho aí, em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios sobre a unidade da fé,
no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Ou seja, a teologia fala acerca de Deus. É isso, para isso Deus prepara homens. E é por isso que nós estamos aqui. E é muito bom, né? Quando nós aprendemos a palavra de Deus. Amém? Amém. É isso mesmo, pastor Davi, você acha? É isso mesmo. Bom, irmãos, de fato, se o assunto está pendendo para esse lado, a gente tem que respeitar. Os irmãos, o nosso interesse dos irmãos, a gente vai sim, logicamente, concentrar nesse tema. Veja, irmãos, eu acho que teologia é algo muito importante, mas ela não é o mais importante. Quer dizer, e aí, quando vira teologia por teologia, só dá lugar para fama, poder, apresentação, e isso é anticristão, né? É anti-evangélico. Isso serve para qualquer coisa. O ministério diaconal, para muitas pessoas, ser separado para o diaconato é o início da queda dele, porque o ministério para essa pessoa significa orgulho. Então, para muitas pessoas, conseguir comprar um barraco velho numa pirambeira, ponto a cair, é a destruição da pessoa, porque ela vai se ensoberbecer, vai ficar cheia de orgulho. Então, eu acho assim, a teologia é muito importante, muito, mas não é o mais importante. E a gente faz teologia a todo momento, porque a teologia é a reflexão sobre a nossa fé. O pastor já dizia, a escola dominical é uma reflexão teológica, a revista de escola dominical é um material teológico. A Bíblia que nós temos na mão foi traduzida por um teólogo. Só um teólogo poderia pegar um texto que está numa língua e analisar grego, hebraico, aramaico e trazer para um outro idioma. Tudo que nós fazemos como igreja dependeu da ajuda dos teólogos. E um problema é que a gente associou o teólogo à figura do fariseu. E o teólogo não tem absolutamente nada a ver com o fariseu. O fariseu é um símbolo de heresia, um símbolo de desvio. O professor Alex comentou que no Antigo Testamento já tinha teólogos, eram chamadas escolas de profetas. Se a gente quer associar uma figura no Antigo Testamento à figura do teólogo, é a figura do profeta, não do sacerdote, do profeta. Quem falava a palavra de Deus, quem trazia ao povo a palavra de Deus. O sacerdote representa a religião estagnada, a religião dos manuais, reproduzir o manual. O profeta é aquele que traz a palavra de Deus, ele traz o ensino de Deus, o que Deus quer que o povo faça. Isso é o profeta. Nós precisamos recuperar hoje o profetismo bíblico, não o profetismo adivinho. O profeta, adivinhação que hoje permeia a maioria das igrejas. Profeta como revelamento, o revelador, e fica buscando sinais aqui e acolá como se isso fosse sinal de Deus. Eu costumo dizer que se Deus precisa dizer o seu número de CPF para você acreditar que é Deus que está falando com você, tem alguma coisa errada na sua vida. Se Deus precisa gritar os seus nomes para que você reconheça que Ele é Deus, mas pegou pesado. Não, então, vamos começar a esquentar agora. Se Deus precisa gritar por você, é porque você está longe dele. Igrejas que vivem de sinais em sinais, longe de ser uma espiritualidade sadia, é uma espiritualidade que precisa de ídolos, que precisa de coisas. O Evangelho nunca precisou de grandes nomes ou de grandes homens para crescer. Ele precisa de uma igreja, ele precisa do povo de Deus, de pessoas que assumam a cruz de Cristo como a sua, de pessoas que são seguidores de Cristo. A gente não precisa de grandes nomes, nem de grandes pensadores. Nós não precisamos, não faz falta para a igreja. Toda vez que a igreja dependeu de grandes nomes, ela fracassou. Porque os homens, nós irmãos, o ser humano é terrível, irmão. Dá um pouquinho de poder para o ser humano, dá um pouquinho de dinheiro para o ser humano, faz ele sentir o gostinho do poder, o gostinho de ser ovacionado. Isso é terrível para o ser humano. E eu quero terminar com essa reflexão. No Novo Testamento,
O apóstolo Paulo nos ensina acerca de alguns ministérios. E ele fala: uns foram chamados para pastores, outros para evangelistas, outros foram chamados para mestres e doutores. Ele fala desses 5 grandes ministérios. Vocês já viram alguma pessoa ser consagrada a pastor? Já, o pastor de vocês aí foi ordenado ao ministério, aqui temos pastores. Já viram alguém sendo consagrado ao ministério de evangelista ou apóstolo, que é um de missionário? Já vimos várias pessoas. Já viram pessoas sendo separadas da igreja para serem mestres? Já, escola dominical, separa os mestres, né? Vocês já viram alguém na igreja ser separado para ser doutor? Não. A gente não obedeceu o conselho do apóstolo Paulo. E ele disse que o Espírito chamou também a doutores. Quem é um doutor? Doutor é aquele que se dedica a pesquisar, a investigar, porque o professor não teria nada que ensinar se um doutor não tivesse pesquisado. Então, o pastor não teria doutrina para transmitir se o doutor não tivesse sistematizado e entregado. Aqui está a pesquisa. E a gente trabalha, um depende do outro. Então eu fiz certo, então, quando um aluno no corredor, lá do Daniel Beck, me abordou e falou: mestre! Falei: mestre não, meu filho, mestre é Jesus, me chama de doutor. É humilde, né? É humilde. Brincadeira. Vamos, Tem um microfone lá, ó. Tá, sim. Tem um microfone lá. Antes do que ele fazer a pergunta, deixa eu falar para os irmãos aqui. Inclusive, até essa questão foi até colocada em sala de aula. O professor Davi colocou aqui, eu quero fazer pura as palavras dele também. E é importante, para que a igreja não pense que nós não cremos em sinais. Nós cremos em milagres, nós cremos em sinais, nós cremos na operação do Espírito Santo. Mas como ele explicou muito bem, eu vou repetir o que ele falou. Apenas somando o que ele falou, eu já disse. O que está acontecendo hoje, irmãos, é a questão justamente do sincretismo religioso. A mistura religiosa. Agora, esses sinais, muitas vezes, ou supostos sinais, né, são colocados até acima da palavra, ou não passam pelo crivo da palavra. A forma que muitos pregadores pregam sobre anjos é misticismo. Isso é interessante, porque nós temos que começar a se conscientizar que a palavra de Deus está nas nossas mãos. Nós estamos mais. Antes lá no ano 1500, que só ficavam ali os poderosos, e ninguém mais podia ler a palavra de Deus. Então nós temos que criar essa vontade de estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra do Senhor. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje, sabe o que é a Maria das Dores. O camarada fala que o doença é santo, da onde entrar não é santo. Isso é o sincretismo. Isso é a doutrina estranha que está sendo lançada hoje. Por que está acontecendo isso? Porque ninguém quer estudar mais a palavra. As pessoas, elas estão indo no ouvir. Tudo que estão ouvindo, estão guardando. Então você tem que ouvir e você tem que meditar naquilo que você está ouvindo. Por que o sincretismo hoje está dentro das igrejas? Porque as pessoas só estão ouvindo. Não, falando de tal, um pregador famoso, então o que ele falou tem que ingerir e começar a imitar ele. Não há um critério, né, não há um critério. Nós temos que ter em nós um senso crítico às vezes. Nem tudo que sai da boca do pregador famoso, do pastor famoso, é aquilo que Deus nos ensinou e que Deus quer para nós. Poxa, uma frase só para somar o que você está falando. Uma igreja, irmãos, que só ensina, ela cai no perigo do formalismo religioso. Uma igreja que só prega, ela pode partir do fanatismo. A gente que é ensinador, a gente passa uma prova tremenda. Conhecer a graça e não conhecimento. O que acontece? O camarada é pregador, aí o pessoal vem e fala: pregador, pessoal, convida ele. Mas quando acontece com a gente que é ensinador, o camarada é ensinador também, Deus abençoe de novo. Jesus, já viu isso? Você não tem sabe que até aparece. Então o que acontece? A igreja, ela precisa enfatizar os dois lados. Ela tem que ter ensino e pregação. O ministério de Jesus, ele era tríplice. Por isso que eu bati na tecla, somando o que o professor Davi falou dos sinais. Jesus, ele pregava, ele ensinava, ele era mais ensinador que pregador, mas ele ensinava, pregava e curava os enfermos. Hoje não. Hoje, às vezes, uma denominação dá mais valor aos sinais, aos milagres e ignora a palavra. Outra hora valoriza demais o ensino e esquece a pregação. São falta de equilíbrio, né?
Ok, eu vou fazer uma pergunta. Dentro do assunto do sincretismo aí, eu tenho uma pergunta para Deus, nós estamos focando bastante dentro da teologia. Acerca do sincretismo, hoje nós vemos um pouco investimento por parte do meio protestante, do meio pentecostal, né? Nos cursos de teologia são muito poucas igrejas que abraçam mesmo, colocam seminários teológicos, ou muitas das vezes alguns pastores colocam medo, né, nos seus membros para não estarem realizando teologia. Foi o que a gente já viu, acaba matando a pessoa, não é bom. Essa falta de investimento do meio protestante pode acarretar futuramente num grande sincretismo, num ecumenismo, né? A unificação que a Igreja Católica queria, na verdade, que ela perdeu no início, quando veio o protestantismo, ela acabou perdendo esse ecumenismo, ou seja, veio a Igreja Protestante, e em seguida o neopentecostal, etc. Ou seja, esse sincretismo, essa falta de investimento pode acarretar nas próximas décadas da unificação da religião? Irmãos, o sincretismo ele tem a ver com a religiosidade popular também. Um outro assunto que acabou não aparecendo, mas que com certeza vai aparecer e já apareceu agora. A religiosidade popular é um fenômeno que acontece com todas as religiões do mundo. Isso é, o islamismo tem a religiosidade popular, o cristianismo também tem a sua religiosidade popular. O que é a religiosidade popular? É aquela que o povo faz independente das mediações que a sua religião apresenta. Isso é, a pessoa não pode ir ao culto hoje. Hoje não vou poder ir ao culto. Mas eu vou orar em casa e eu vou conversar com Deus e vou resolver com Deus. É o começo da religiosidade popular. Ele não depende mais nem da igreja, não depende nem dos pastores, nem dos outros dons, nem dos ministérios. À medida que ele vai se acostumando com isso, e a gente está vivendo num tempo onde as pessoas acham que não precisam mais de frequentar o templo, que não precisam mais de ir à igreja, então a gente está vivendo um tempo de religiosidade popular mais forte do que a própria instituição, mais forte do que a própria igreja. No primeiro momento isso não é tão ruim, porque você acaba revitalizando aquela fé. Quando a fé fica institucionalizada demais, ela também tem problemas. Mas se a religião, no caso do cristianismo, não tem mais controle sobre os seus membros, e eles passam agora a viver a sua religiosidade, o que vai acontecer? Aquela pessoa que se converteu, que veio lá do espiritismo, vai começar a chamar Deus de Pai das Luzes, vai começar a chamá-lo de Pai de Santo Maior, vai começar a acender dela, vai começar isso, vai fazer aquilo. Aquele que veio das religiões indígenas vai introduzir elementos da sua religião indígena. Aquele que veio do adventismo, aquele que veio da onde, cada um que veio de outro grupo vai trazer para dentro da sua fé a vivência anterior. E aí você, como não tem controle, porque a pessoa está fabricando a sua religião dentro de casa, a gente cai a teologia iria servir muito a isso. O que acontece é que muitos pastores, vamos falar abertamente, não estou falando mal de nenhum pastor específico, o que acontece com muitos pastores pentecostais é que a gente sabe que você ter uma plateia, uma igreja para te ouvir, que conhece profundamente a teologia, é desconcertante. Se você convida um pregador para vir pregar e coloca atrás dele vários doutores em teologia, pode ser o pregador que for, ele vai tremer, porque ele sabe que o que ele falar vai ser avaliado por quem está atrás. Então, imagine que você começa a ter uma igreja muito crítica, muito reflexiva. Tinha um tempo que as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, e o pastor, o que ele falava era lei, era a palavra de Deus. Hoje, você fala alguma coisa, a igreja pergunta: onde é que está escrito isso, pastor? Onde é que está isso? Eu não entendi isso não quando eu li esse versículo aí, pastor. Onde é que o senhor entendeu isso? Mas hoje existe uma cobrança maior. Então alguns, ao perceber que estavam sendo pressionados, prefere dizer: não se preocupa com isso não. Desde que eu ensino, eu trago e vocês glorificam. Vai dando glória que tudo se resolve. E foi nessa de dar glória que tudo se resolve que o mundanismo entrou dentro da igreja. A gente não tinha critérios. A membresia da igreja não tinha parâmetros para poder analisar se o comportamento dele podia ou não podia. E aí me permita eu trazer o meu tema, que é do secularismo,
que o secularismo produziu, junto, ele não está sozinho, né? O secularismo, junto com o sincretismo, junto com o liberalismo, ele produziu uma esquizofrenia na igreja. Esquizofrenia é uma doença onde a pessoa desenvolve dupla personalidade. Ele é uma pessoa aqui, dentro do templo, e quando ele chega no trabalho, ele muda o linguajar, ele muda a maneira de ser, ele é alguém correto e idôneo em determinado momento, mas daqui a pouco ele muda, ele vai se plasmando de acordo com o ambiente. Por quê? Porque ele fala, existe uma esfera secular e existe o momento sagrado. Existe o culto a Deus e existe a minha vida. Olha, a gente tem que ter muito cuidado com essa separação, porque no momento que você diz que esse lugar é sagrado, mas que a sua casa já não é tão sagrada, é como se o Deus que se faz presente aqui não estivesse plenamente na sua casa. Ou o Deus que está aqui não estivesse no seu ambiente de trabalho. O seu ambiente de trabalho é tão santo quanto esse lugar. Por quê? Onde é que está a diferença? Quem santifica o lugar não é você. Quem santifica o lugar é com Deus mesmo, é Ele mesmo. E porque a presença de Deus está comigo, o lugar que eu piso é lugar santo. Não por mim, mas porque Deus está presente. Então a gente tem que sair dessa visão de mundo secular. Quantas pessoas, irmãos, vivem frustrados na sua vida cristã, porque lá no fundo sentem o desejo de abandonar sua profissão, de sair do mundo secular para servir a Deus. E nós temos muita gente frustrada na igreja, que não é feliz no seu trabalho, porque pensa que se ele estivesse trabalhando como missionário ou como qualquer uma outra coisa na igreja, ele seria mais abençoado por Deus, ou Deus se agradaria mais. Irmãos, isso é um engano. Transforme o seu trabalho no ministério. Consagre o seu trabalho a Deus. Santifique o seu trabalho para Deus. Uns foram chamados para missionários, outros foram chamados para doutores, outros foram chamados para pastores. Nós temos vários ministérios, mas você não precisa abandonar o seu trabalho para ser um obreiro do Senhor. Você pode ser um autêntico obreiro com uma colher de pedreiro trabalhando. Você pode ser um autêntico servo de Deus com uma caneta trabalhando como engenheiro ou como qualquer outra profissão. Você precisa aprender a santificar o seu trabalho, a não engolir esse engano do diabo que diz que nós temos uma vida secular. Nós não temos vida secular. A minha vida é para Deus. Eu vivo para o Senhor. Eu vivo para Deus. E isso tem que começar a ser recuperado em nossas congregações. Amém. A paz do Senhor, irmãos, amém? A paz do Senhor, nossos irmãos aí. Dentro do tema secularismo religioso, eu gostaria, perguntando ao pastor Davi, nós vivemos hoje no meio de jovens, onde eles deixam muito o mundo envolver. A gente tem muito envolvido. Hoje a gente tem visto aí bailes, vamos dizer, bailes funk para crente, né? Nós temos visto aí festas praticamente dentro de alguns templos de igreja, né? Isso já é parte desse secularismo, essas coisas do mundo que estão entrando dentro da igreja, essas coisas estão atrapalhando muitas das vezes a gente, as pessoas, né? E isso tem trago algumas dificuldades para nós na igreja, e até onde a gente consegue frear isso, né, dentro da igreja. Nós, como líderes, nós temos visto muitas das vezes até alguns pastores permitindo algumas coisas, né? Então isso tem trago algumas dificuldades. Alguns jovens e adolescentes, nós vivemos isso, o jovem precisa de algo diferente, precisa de uma linguagem diferente, isso traz algumas dificuldades para nós. Eu queria que o irmão falasse um pouco sobre isso aí. Ok. Irmão, tem que lembrar que a cultura humana, ela tem diversas coisas que a constituem. Então, tem uma dimensão cognitiva, que é o conhecimento que a gente vai produzir, mas uma coisa que marca as diferenças entre nós, entre os seres humanos, é a dimensão emotiva, ou a dimensão afetiva, que aqui está plasmado, ou estão plasmados os gostos, as preferências. Se as culturas humanas fossem somente cognitivo, capacidade de raciocinar, de pensar, todo mundo gostaria da mesma cor, do mesmo estilo musical, do mesmo estilo de culto, do mesmo modo de pregação. Nós gostaríamos, porque se fosse simplesmente uma questão de equacionar, todo mundo estaria igualzinho. Só que Deus nos presenteou também com uma dimensão cultural afetiva. Aqui estão os gostos. O que explica uma pessoa gostar de verde e outra não gostar de verde?
Quer dizer, muitas pessoas vão se sentir maravilhosas nesse tempo, um tempo lindo. Mas quem não gosta da cor verde vai dizer: não gostei daquele tempo, não gostei. O que faz isso? É a diversidade do ser humano. Então a gente tem que aprender também a lidar com a diversidade. Um problema que nós temos nas igrejas evangélicas, nas igrejas de modo geral, me atrevo a dizer isso, é que as nossas igrejas, elas foram formatadas para homens maiores de 40 anos, e um colega meu dizia machos de 40 anos, eu vou dizer homens de 40 anos, para ficar mais polido. O que acontece? Então, tudo quanto é tipo de pecado nas igrejas hoje é pecado só para mulher e para jovem, para homem não. Por exemplo, eu vou me atrever, hoje eu estou me atrevendo. Vocês sabem que o terno, isso não é uma indumentária nossa, não é coisa da América Latina, não é coisa de um país tropical. E a gente acabou assumindo o terno como algo padrão, elevado. A gravata surgiu, era um instrumento para a guerra. Os soldados, porque fazia muito frio, eles usavam a gravata, uma espécie de um lenço aqui em cima, para quando chegasse a noite, no frio muito elevado, ele dava um nó, apertava o nó da gravata, não deixava o frio entrar por dentro da sua roupa. Exato. E quando ele era ferido, ele pegava esse lenço e fazia como uma espécie de, não sei o nome disso, para estancar a ferida quando ele era ferido, um torniquete e tal. Bom, e alguns estilistas homossexuais, diga-se de passagem, na França, na Europa, eles começaram a olhar algumas gravuras desses lenços e disseram: nossa, isso vai ficar muito bonito. E introduziram na alta costura, na moda, nas passarelas. E os homens começaram a usar aquele pequeno laço, que começou como smoking, e depois os laços foram diminuindo e o tamanho foi aumentando a ponto de virar a gravata que nós temos hoje. Está dizendo que gravata é coisa de gay. Calma aí, irmão. O que eu estou dizendo é que uma indumentária que começou na guerra e que foi introduzida na sociedade por pessoas progressistas, hoje, se você não tiver como essa vestimenta, você não pode pregar na maioria das igrejas evangélicas. Quer dizer, o que faz a gente criar esse padrão? E por que isso seria mais espiritual do que outra roupa? Porque quem faz as doutrinas e os costumes são homens maiores de 40 anos. Então a gravata não é vaidade, não. O anel que carregamos no dedo não é vaidade, não. A nossa postura ereta não é vaidade. Mas o jovem usar uma calça jeans já é vaidade. O jovem que resolve colocar uma camisa um pouquinho diferente, nós já catalogamos como vaidade. As irmãs, meu Deus, as irmãs são mais sofrem nas nossas igrejas, porque tudo é vaidade para nossas irmãs. Então, me permita dizer assim, com essa liberdade toda, tem muitos ritmos musicais que eu não gosto, mas que eu preciso suportar em nome da diversidade e em nome do meu irmão. Quer dizer, tem jovens, eu estou passando a idade da juventude, então eu gostava muito de um ritmo musical. Hoje eu não consigo mais, é pesado na minha cabeça. Mas os jovens gostam e eu preciso respeitá-los. Eu não gosto, mas eu preciso respeitar o outro, porque não existe um ritmo que agrade mais a Deus do que outro. Porque o ritmo é produção cultural, a música é produção cultural. Então, se você for para a nossa harpa cristã, você vai encontrar na harpa cristã valsa, marcha e tantos outros ritmos. Dança de salão você vai encontrar na harpa cristã, ritmo de dança de salão. Quer dizer, o que faz um ritmo impróprio para a igreja? Não existe ritmo cristão, o que existe é letra cristã. Existe uma letra respeitosa, uma maneira respeitosa de você executar a música, de você não se exceder. Eu fico muito chateado quando eu chego numa igreja e ouço hinos como aquele Sabor de Mel e tantos outros. Irmão, é um sentimento de revanche, de vingança anticristão. Se você parar um pouquinho para analisar, essa música, por exemplo, ela fala: um dia eu vou estar no palco e as pessoas que me perseguem vão estar na plateia me aplaudindo. Que sentimento de revanche é esse, irmão? Isso é anticristão, de revolta, de vingança. Irmão, orações tipo mandinga, que fica pedindo a Deus para quebrar o outro, para um anjo pegar o outro na esquina. Irmão, isso está dentro das nossas letras de música. Nós cantamos isso. Segura o anjo, agarra o anjo e aí força Deus a fazer o que ele não quer.
ser manipulado desse do lado da universidade, só pegar uma ponta aqui. Não, pega a ponta, não, vai embora. Participamos do debate uma vez na extinta Rádio Vitória, onde o tema era a heresia do púlpito. Eu levei uma relação de louvores que nossa igreja estava cantando, uma relação de louvores como erro